Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é para trazer aí uma atualização do meu método de overlimit. Tá aqui, né? É um vídeo bem assistido aqui no canal, mais de 2.000 visualizações. E na época que fiz, deu muitas perguntas interessantes. Muita gente me mandou e-mail depois para conversar sobre isso aqui. E foi feito lá em 2 de janeiro de 2022. Eu achei que tinha sido um pouco mais tarde, mas não. Foi feito logo no início de 2022. E eu queria fazer então uma atualização de um ano depois desse método aqui. E achei que seria por agora, assim, por maio, abril, não sei. Não lembrava que era tanto tempo. E aí, o objetivo do vídeo de hoje então é fazer essa alteração, né? Por que eu estou falando desse método aqui em específico? Porque foi um método que ficou e ficou de forma bem interessante e eu continuo usando, aplicando. Digamos assim, é o meu primeiro método que deu certo. De meu ele não tem nada, né? Porque é uma mistura aí das dicas do meu grande camarada aí de trade, que é o Ericão, e também de muitas observações dos vídeos do Paulo Rebelo, que na época, né, ele também me falou que era o Paulo Rebelo que falava dessa importância do tempo, dos gols, e eu encontrei depois o vídeo também do Paulo Rebelo falando dos tempos dos gols, e foi todo um processo aí, né? E o objetivo do vídeo de hoje aqui, então, é a gente discutir aí esse método e mostrar o que se fez dele, o que é ele hoje. E ele ganhou contornos, ficou interessante, deu um dinheiro legal para o quanto se usa, né, de stake nele. E eu quero então falar das alterações que eu fiz e do problema que ficou, que é uma coisa que eu ainda não resolvi e que eu acho que futuramente eu vou resolver. Parece que e a gente fica falando dessa coisa de validação, né? Como a gente fala dessa coisa de validação, validar métodos. Acho que foi o Netuno que trouxe um pouco dessa ideia pra gente, né? De validar métodos. Eu estou usando isso aqui então há 1 ano e 8 meses e não tenho absolutamente a mínima ideia se isso está validado ou não. Tem ali um problema muito sério nas relações de gols feitos e de gols tomados que eu vou mostrar ali daqui a pouco. E é uma coisa que eu só vou resolver daqui a uns 2 anos, porque eu ainda vou ter que passar por mais 2 temporadas, pelo menos, da Série B e da La Liga, para ver se as coisas que eu observei até agora, se isso vai ficar, se isso vai mudar. Então, esse negócio de validar método eu acho que é uma palavra que eu vou excluir aí da minha vida. Então vamos aí falar das alterações que eu fiz. Eu vou deixar o link então para esse vídeo aqui aí na descrição desse vídeo aqui. Quem quiser lá ver os detalhes do método da época lá quando eu falei, clica aí no link e dá uma olhada. E como eu era uma pessoa muito mais, né, muito mais digamos assim, caprichosa, né? Fazia capa para os vídeos, olha que coisa legal. Agora eu não faço mais nada, agora jogo o negócio direto aí. Mas é sério, é porque eu tenho um problema de criatividade que é muito sério mesmo, né? Eu não consigo lidar bem com esse tipo de coisa aí. Então eu acabei desistindo, vendo que a galera clicava mesmo assim, porque eu entendi também o perfil do meu canal, né? O meu canal não é um canal visitado por curiosos, né? E os dados lá do YouTube mostram isso muito bem, que as pessoas que visitam o meu canal, a média de visitas regulares das mesmas pessoas seguirem o canal é muito grande. Então é um canal que não atrai muitos curiosos, então vocês já estão acostumados aí com a minha do jeito que eu faço tudo meio porco aí, né? E outra coisa que eu queria falar é que o vídeo mais assistido do canal, e esse atrai muitos curiosos, é o do Vovô Aldaz, né? E as pessoas sempre me perguntam, tem gente que me manda e-mail sobre ele, recebi vários e-mails sobre ele, de pessoas que gostaram, que querem aplicar, que têm dúvidas, e infelizmente eu parei de aplicar esse método, né? Eu não uso mais, mas não é que ele seja ruim, não é que ele não funcione, é que para minha realidade de hoje, do que eu faço, ele não é mais um método interessante para usar, sabe? É, Hoje eu tenho outras perspectivas, hoje eu tenho outros medos, né, ou outras coragens na hora de colocar dinheiro no mercado. A minha versão à perda passou bastante. Eu
às vezes tento usar o vovô do Tavares, que é o normal, e não consigo, porque eu esqueço de fazer a entrada, sabe? Não é um negócio que me chame mais atenção, porque eu fico já observando outras coisas. Mas aí, como é um vídeo muito assistido e eu entendi que algumas pessoas ficam legitimamente interessadas mesmo, eu vou fazer um projeto do vovô na próxima temporada da La Liga. Na Série B não adianta, porque as entradas não vão aparecer, né? Então não adianta ficar batendo cabeça lá na Série B com esse método, porque não vai ser bacana de aplicar. Se eu ainda estivesse acompanhando a Série A, eu faria, mas eu não acompanho mais, então lá na La Liga. Então 23, 24 vai ter um projeto aí do vovô Aldaz aí da temporada inteira. Vou trabalhar a temporada inteira com isso e vamos ver como que a coisa se sai lá no final. Pode ser surpreendente, eu posso chegar à conclusão lá no final que o método não funciona mais. De repente o perfil da La Liga não funciona mais muito bem, né? Não sei. E aí vamos deixar o tempo passar então e vamos ver lá na frente, né? Talvez um acompanhamento de uma temporada inteira aí do vovô Aldaz e também por perspectivas de mudança, né? Se eu realmente conseguir aplicar ele a temporada inteira, talvez eu observe novas coisas, mas me interessar novamente por ele, eu faria isso pelo canal e pelas pessoas que gostam dele. Mas me interessar em fazer isso de fato mesmo, assim, trabalhar com isso a sério, eu acho que eu não conseguiria mais fazer. Então pegar ali uma stake e ver até onde a gente vai até o fim da temporada com ela. Não sei, uma stake de R$ 500, de R$ 1.000, não sei. Na época lá eu defino isso e na época eu começo a fazer então. Mas então vamos então para o tema de hoje, né? E a primeira coisa que eu vou abordar então é o que eu mudei neste overlimit aqui. Então a primeira alteração que eu fiz neste método foi do tempo da entrada do HT nos 35 minutos e do FT nos 86 minutos. É engraçado que eu revi o vídeo antigo, né, e no vídeo eu falava que eu queria uma maneira de qualificar mais o método. Eu acho que o que eu queria dizer é que eu queria expandir assim, né, expandir a lucratividade dele. E de fato eu fiz essa expansão lá no vídeo, eu falo, né, arrastar um pouco esse tempo da entrada para poder pegar odds maiores. E de fato eu fiz isso, mas eu fiz isso só assim de vou tentar e vou ver o que que dá. Não, né? O que eu fiz foi que durante a temporada do ano passado da La Liga, quer dizer, o período que eu vou mostrar aqui daqui a pouco que eu fiz, que foi depois do vídeo, foi então da rodada 19 da La Liga 22-23, não, da La Liga 21-22 até o fim da La Liga 21-22, eu comecei então a anotar o tempo que os gols saíam. Eu comecei a anotar, então eu colocava lá na planilha se era green ou se era um red a minha entrada e anotava lá se o gol saiu, né? Gol no tal minuto, tal minuto, tal minuto. E aí, observando já quais eram as odds, como as odds caminhavam nesse fim de jogo e fim de HT e a proporção dos gols que saíam e do tempo que os gols saíam, eu percebi que era assim muito lucrativo começar a entrar depois. E aí, de acordo com os dados que eu tinha lá na época, eu fiz então essa escolha de começar a entrar no HT aos 35 minutos e no FT aos 86 minutos. Eu ainda não estou totalmente satisfeito. Com o FT, eu já estou satisfeito com a entrada aos 86 minutos, mas a entrada no HT, eu tenho começado a pensar na possibilidade de arrastar ela para os 38 minutos. Mas vai ser uma coisa que eu vou ter que voltar nos dados que eu tenho anotado aí, que é muita coisa, e olhar se vale a pena. Por quê? Porque a entrada no HT aos 38 minutos, ela paga muito. Ela paga muito mais que a entrada no FT aos 86 minutos. Né? Então, essa entrada no HT aos 35 minutos e no FT aos 86, elas pagam mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos equivalente. Mas eu tenho observado que eu escolhi o 35 minutos ali muito mais porque ele pagava a mesma coisa do que paga aos 86 minutos, do que pelos dados mesmo que eu tinha, e depois dando uma reavaliada assim por alto,
eu vi que eu deveria ter selecionado ali por volta dos 38 minutos, ou talvez 37 minutos, e não fiz isso. Mas foi o que eu fui fazendo aí depois, então, a partir da Série B de 2022. A partir da Série B de 2022 eu comecei a trabalhar então no HT aos 35 minutos e no FT aos 86 minutos. Então o lucro agora ele está em torno de 240% e chega aí, dependendo da entrada, até 500%. Teve um jogo, o último jogo da La Liga aí entre Mallorca e Getafe, eu peguei, se não me engano, 530%. Uma odd muito absurda no over limite. Getafe ganhando. Não, Mallorca ganhando de 2-1. E foi um gol no último lance, né? Foi um gol no último lance do Mallorca. Engraçado que na outra rodada o cara repetiu o gol, mas foi anulado. Foi exatamente igual, o gol de último lance. Bola parada pro visitante, o cara saindo em velocidade, eu acho que é coreano, o jogador que tem lá no Mallorca, e o cara saindo em velocidade no contra-ataque até fazer o gol. Mas então, às vezes, chega nessas proporções absurdas aí de mais de 500%. Só que aí, na maioria das vezes, as odds estão ali entre 3,60 e 4,20. Esse é o range mais comum que a gente vê, né? Entre 3,60 e 4,20. E às vezes está bem esticado e aí é uma maravilha, né? Mas nem sempre a gente encontra assim. E outra coisa bastante importante foi esse dado, né, de se iniciar as entradas apenas após a rodada 19. Porque eu comecei a refletir sobre o fato de que se eu estou utilizando as estatísticas para fazer a minha entrada, quanto mais estatística eu tiver sobre aquela equipe, mais correta, digamos assim, mais embasada está a minha entrada, certo? Então eu fui olhar os dados passados, de quando eu achava que eu tinha validado o método que eu tinha feito lá, três meses, mais ou menos, quase 4 meses de. E eu tava fazendo tudo na época, né? Tava fazendo lá Série A, Série B, La Liga, Série A da Itália, Premier League e tal. Eu fui olhar lá aqueles dados e eu fui ver o quê? Que na verdade quem estava pagando aquilo tudo lá, aquele dinheiro todo, era só a Série A e a Série B do Brasileirão. As outras ligas estavam só tirando dinheiro ou estavam no 0-0, não estavam dando nada. Então, isso aconteceu por quê? A Série B, vou mostrar aqui o vídeo. Nessa parte aqui do vídeo eu mostrava a lucratividade lá no vídeo passado, né? Mostrava que em outubro 5.000%, novembro 2.800%, quase 3.000% aqui. E em novembro aqui, o que acontece? Em novembro aqui termina a Série A e Série B, logo aqui no final de novembro. Não, acho que a Série A vai até dezembro, é isso mesmo, é. A Série B acaba aqui no final de novembro, a Série A ainda estica aqui um pouquinho em dezembro, e aí quando eu faço então uma análise mais qualitativa desse lucro aqui, eu vou vendo que quem deu o lucro mesmo em outubro, novembro e dezembro foi a Série A e a Série B, e as outras três que eu estava trabalhando lá achando que estavam dando muita grana também, na verdade estavam ou no 0-0 ou no red mesmo, né? Mas eu já não lembro mais. Eu fiz essa análise aí, eu já não lembro mais quem estava bem e quem não estava bem na lucratividade. E eu acabei também abandonando a maioria das ligas e ficando só então com a Série B e com a La Liga. Por quê? Por um movimento natural que eu fui modificando as minhas apostas e eu comecei a acompanhar só duas ligas. Já falei em vários vídeos do benefício de se acompanhar uma liga só e de aprender sobre tudo sobre a liga, se habituar a ela. É uma coisa que para mim hoje eu não me vejo mais mudando. Pode sempre acontecer, é claro, mas né, eu fiz essa opção então de ficar apenas na Série B e apenas na La Liga utilizando essa estratégia. E aí, quais são os problemas ainda a resolver? O problema ainda a resolver é a questão dos gols feitos versus os gols tomados. Eu vi o vídeo passado e eu vi que eu não tinha muita clareza sobre essa coisa
das estatísticas de gols, da relação entre os gols feitos e com os gols tomados. Tem um momento no vídeo lá que eu identifiquei até que eu estou falando uma coisa um pouco contraditória sobre os gols feitos e os gols tomados. E isso foi uma coisa que, ao longo do tempo trabalhando essa estratégia, eu também não consegui resolver. Tá? Não consegui resolver isso. E isso foi se arrastando e está se arrastando até hoje. Então eu vou mostrar resultados aqui na planilha para ver o tamanho do buraco. Então essa aqui é a planilha da lucratividade da estratégia na La Liga 21-22. Eu estava fazendo aquele vídeo lá no início de janeiro e estava começando a trabalhar isso aqui então no início do ano passado, no início de 2022. Era então a rodada 19 da La Liga, não, a rodada 20 da La Liga que estava começando em janeiro e eu comecei então a fazer as minhas entradas. Então marcado em amarelo aqui são as mudanças dos meses, né? Então essa aqui são todas as entradas de janeiro, depois todas as de fevereiro. E a gente vê aqui que no total eu tive um lucro aí de aproximadamente 3 mil, não dá para ver aqui, peraí. R$ 3.251, né? Ou seja, 32 stakes e meia de lucro na temporada. Lá no vídeo eu mostrava a variância da estratégia, que era bem complicada, assim, né? Bem a maneira como os dias de green e os dias de red vêm são muito complexas, assim, né? E a gente vê aqui por esse gráfico aqui que a planilha montou a partir das entradas, que a coisa é bem difícil mesmo. Você vê aqui que até a entrada 30 eu estou trabalhando aqui, né, só num ganha e perde, aqui um ganha muito grande, um perde muito grande, e depois o negócio dá um tiro para cima, né, que aqui já é o mês, então, é alguma pedaço aí do mês de fevereiro e de março, depois volta a ficar um pouco agarrado, mas pega pelo menos aqui uma tendência crescente até terminar lá com 30 e poucas stakes então. E aí o pior drawdown que eu tive foi de 989, que é quase aí, né, 10 stakes de prejuízo que aconteceu logo aqui no início de fevereiro. Então isso aqui é no início de fevereiro, essa descida bem grande aqui, né? A gente tem aqui então fevereiro ficando muito ruim e depois pegando uma sequência bizarra aí até chegar ali em 2.518 de lucro, né? E aí depois vai indo normal, né? Vai pelo menos assim numa crescente até chegar ali no mês de maio, no mês de maio que acaba então a La Liga com 147 entradas então no total e o lucro lá de 3.251. Então eu fiz isso aqui, trabalhei isso aqui então ao longo de 5 meses, estava satisfeito com o resultado, mas uma pulga ficou atrás da orelha enquanto eu trabalhava isso aqui, que era a coisa dos gols feitos e dos gols tomados. A questão da necessidade do gol era muito óbvia para mim nessa época, essa necessidade da equipe precisar de um gol, mas eu via a tendência muito forte da equipe, mesmo sem precisar de um gol, marcar. Principalmente isso aí é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é uma das equipes mais interessantes que tem na La Liga para esse limite bem de finalzinho de jogo. Assim. O Villarreal tinha essa pegada também ali nessa época, né, 21-22. Nessa última temporada agora não esteve tão bem assim, mas o Villarreal na 21-22 tinha uma coisa do gol aos 89 minutos. Se você voltar lá nos dados da equipe, você vai ver que tem uns 4 ou 5 gols que eles fizeram na temporada exatamente aos 89 minutos. Era uma máquina assassina aquele Villarreal em contra-ataque de fim de jogo. Era uma coisa bonita de ver, né? Os caras articulando, montando contra-ataque, era muito interessante. E eu comecei a me questionar sobre isso, porque eu percebia que, de acordo com os dados de gols tomados, era possível ter feito aquela entrada, era possível ter entrado ali quando o gol não era necessário, ir atrás
do gol que pode sair por conta dos gols tomados. É um negócio complicado, assim, né? E eu comecei a ficar um pouco incomodado com isso. E a gente fica um pouco incomodado com isso, principalmente quando a gente está numa sequência ruim, né? E como esse método tem aqui várias sequências muito ruins, a gente começa a pensar um monte de coisa e começa a ficar, então, um pouco impressionado com isso, né? E aí eu falei, cara, então o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que começar então a trabalhar a próxima e eu tenho que dividir e eu tenho que separar então os gols feitos dos gols tomados. É só eu continuar trabalhando, normal. Numa planilha eu entro então com os gols feitos, na outra planilha eu entro então com os gols tomados e eu vou acompanhando e vou vendo qual vai ser então a evolução. Então isso aqui, La Liga 21 e 22 estava acabando e já estava rolando quem? Série B. Então aguardei lá a Série B chegar na rodada 20, que foi, já não me lembro se foi em junho ou em julho que a Série B chegou na rodada 20, foi algo aí por aí de junho e julho. E a gente vai ver agora o resultado da Série B, que já é um resultado então separado. Né? É importante lembrar que tem como eu fazer isso aqui, tem como eu pegar e olhar entrada por entrada aqui, qual era essa questão, né? Quanto estava o placar, quanto que era, mas eu fiquei com um pouco aí de preguiça de fazer isso e acabei não fazendo lá na época, né? Que era o que eu deveria ter feito na época. Hoje, depois do que eu vi aqui que eu vou mostrar, já não faz muita diferença não. Então vamos então para os dados da Série B. Então esses aqui são os dados de gols da Série B, do limite padrão. E eu já estava usando então, né, aquela modificação que eu falei, né, que é a modificação da entrada, então a partir ali dos 35 minutos do HT e dos 86 minutos do FT. E aqui a gente vê que a planilha ficou muito feliz com o meu resultado, né? Deu tudo verdinho aqui, achou aqui a coisa linda, né? Mesmo eu tendo um drawdown aqui de relativamente maior do que lá na La Liga, né? Quase R$ 100, mais de 10 stakes de drawdown ali em algum momento. Cheguei a ter um máximo acumulado aí de 6.088, mas aí no final ficou em 5.524, né? Então, aqui, né, um resultado bem melhor, mas não só por conta dessa diferença na entrada. Se fosse só pela diferença na entrada, o lucro ficaria ali por volta dos 4.000, né? A questão aqui é que a Série B ela tem as odds muito maiores, mas muito maiores mesmo, né, do que a La Liga. E trabalhando esse método aqui é o poder, né? Então ficamos ali no total na faixa desses 5.500, né? Deixa eu só procurar onde foi esse. Você vê que a gente passa por vários drawdowns bem pesados aqui, né? 500, 758, aqui acontece o de 1050. Mais um aqui de 609. Isso aqui é o head que vai emendando, né? A gente vai vendo o dinheiro sumindo da banca. Mas no fim das contas, né, um resultado bem bacana. E aqui um resultado péssimo logo no final, logo nas últimas entradas, né? Chegar ali menos 564. Mas é coisa que acontece, né? Não tem como a gente controlar isso. Então, a gente vê aqui que a estatística de gols feitos da Série B, né? Isso aqui são os gols feitos apenas. Então, equipes precisam de resultado, equipes precisam do gol. Né? Então, se o jogo está 0-0, se o jogo está 1-1, se o jogo está 1-0 só e a outra equipe está buscando, né? Eu fazia a entrada. Se o jogo tivesse 2-0, se o jogo estivesse 3-0, se o jogo estivesse 1-0 pro favorito, né? Para a equipe favorita, eu já começava a pensar muito bem se eu ia fazer a entrada ou não. Então, né, na questão dos gols feitos, a gente teve um resultado muito bom na Série B 22. Mas agora vamos ver os gols tomados, né? Estatística de gols tomados. Não foi muito legal, né? Parou ali em 1.800, menos 1.800, porque eu parei de fazer, né? Eu tinha ali um, um stop head, né, para parar essa estratégia. Não era um stop head de valor, né, era um stop head ali de rodada que eu estava usando. Aí no final ainda consegui pegar ali algum,
algum gol ali logo na última, que deu uma melhoradinha, mas chegou a bater aqui menos 1.800, né? E acabou com menos 1.514. Então não foi a rodada inteira, você viu, foi um mês, 2 meses que eu fiz apenas aqui de entradas. Então, e desisti ali no meio, parei de fazer porque eu vi que falei, cara, não tá funcionando esse negócio não, não é bem por aí que a coisa vai e tava complicado, né? Aí depois eu fui fazendo entradas, como eu posso dizer, assim, imaginárias pro resto da liga, que são entradas de paper trading, né? Então se fosse para fazer uma entrada com gols tomados, eu fazia no papel. E depois eu perdi o papel, né? Claro, né? Senão eu teria colocado aqui as entradas todas e mostrado o resultado final. Mas terminou mais ou menos assim, eu terminaria mais ou menos na faixa de menos 1.000, entre menos 1.000 e entre menos 1.200 aqui. Passaria então a temporada inteira em red e não daria em nada. E aí fiquei bolado, né? Mas aí eu pensei, tá, mas a gente tem a diferença das ligas. Aí foi aí que me chamou a atenção. Hoje uma coisa que é tão óbvia para mim pensar, principalmente os bots me ensinaram isso muito bem. Falei, cara, mas a gente tem que pensar que é uma coisa da liga. Então vamos ver a La Liga 22-23 e vamos ver então como a La Liga se sai. Então vou começar na La Liga pelos gols tomados. Esses aqui são os gols tomados da La Liga 22-23, tá? Utilizando o critério, né? Quantidade de jogos, quantidade de gols tomados. Se a quantidade de gols tomados é metade da quantidade de jogos, pelo menos, então, proceder para fazer a entrada. E aí deu isso aí, né? Um lucro de 5.586 no total. A planilha não ficou tão feliz com o resultado, né? Aqui na validação do bloco, para previsão do bloco aí, deu ali uma descidinha, né? E assim, um resultado financeiro muito legal, né? Um drawdown relativamente pior também do que a gente viu lá, né? Menos 11 stakes ali, chegou num determinado momento. Sempre drawdowns bem ruins, né? Aqui, ó, menos 800, menos 800. Quero ver onde foi o menos 1.100. Menos 1.100 foi aqui. Então, no mês de janeiro, fevereiro, março. Pô, foi logo em abril isso aqui? Essa descida aqui, né? Foi em abril isso aqui que aconteceu. Foi, então, esse resultado aí, um resultado muito interessante, né? Uma lucratividade muito boa, 50 e tantas stakes, trabalhando com os gols tomados. Se a gente compara esse resultado com aquele resultado lá da Série B, a dissonância é pavorosa, assim, né? Mas aí vamos ver então os resultados de gols feitos da La Liga. E os resultados de gols feitos da La Liga foi esse aí. Foi esse aí. No total, R$ 781 de lucro. Terminou em lucro, né? Mas olha a variância desse negócio. Olha que coisa bem assim assustadora, né? Não dá para reclamar porque ficou no green, né? Mas se a gente fizer uma leitura assim a partir da qualidade que tem uma liga e outra, né? Da qualidade dos jogadores, das equipes, dá para imaginar que o resultado seria exatamente o inverso, né? Na Série B, enquanto a gente teve uma lucratividade negativa nos gols tomados, na La Liga a gente teve uma lucratividade positiva nos gols tomados. E na Série B, que os gols feitos nos deram um green absurdo, foi aquele green esperado da estratégia. Na La Liga, os gols feitos não deram o green esperado. E é uma coisa bem complicada, né? Isso que eu falei que é a complicação. Né? Porque agora, como resolver isso aqui, né? Como saber se na Série B agora, que iniciou agora, se eu deveria tentar, por exemplo, só os gols feitos.
Será que vale a pena eu começar a trabalhar com os gols tomados e chegar lá em menos 1.000 e poucos reais de novo e aí desistir? Será que o dado do ano passado ele já é forte o suficiente para eu ver que eu não devo trabalhar gols tomados então na Série B e que eu devo trabalhar, sei lá, só gols tomados na La Liga? Essa é a complicação, né? Veja bem, um método que é aplicado aí já há um ano e pouco, né? Daqui a pouco vai fazer 2 anos, e veja como eu ainda não tenho clareza, né? Como eu ainda não. Eu fico pensando na pessoa que faz várias ligas, um método só em várias ligas, se ela olha se ela faz essa divisão por ligas, né? Se ela veria essa diferença absurda assim também nesses padrões e nessa lucratividade, né? Então fica aí, né? Eu tenho aí um problema ainda com esse método para resolver, que vai demorar aí, sei lá, pelo menos mais um ano, pelo menos mais um ano, para eu poder comparar o resultado desse ano da Série B e da La Liga quando acabar no ano que vem a La Liga 23-24, né? Então, sim, qualquer pessoa que já tenha observado isso, que trabalhe over e tiver também aí uma luz para indicar, eu vou estar muito grato, né? Ou talvez também isso não signifique nada, né? Era o que eu estava pensando. Talvez seja apenas a variação normal que tudo tem. Que quando a gente começa a fazer uma estratégia, a gente pega um recorte do tempo, né? A gente pode começar uma estratégia bem numa variação positiva de um determinado resultado ou comportamento, e a gente pode começar uma estratégia bem na variação negativa. Então, muitas estratégias que a gente já testou, a estratégia podia ser boa e lucrativa, só que ela mostrou, a gente começou ela num momento muito ruim e não seguiu adiante. E outras a gente acha que são muito boas, porque a gente começa numa variância positiva dela, e depois vê que a coisa começa a desandar, né? A gente começa a devolver tudo. Então é isso aí. Parecia que estava tudo certo, estava tudo pronto, mas não. Não posso reclamar da lucratividade, que tem sido uma lucratividade realmente interessante, né? Mas, evidentemente, ainda tem alguma coisa para resolver e ainda tem alguma coisa para tratar aqui nessa estratégia. Então é isso, né? Eu espero que esse vídeo foi assistido por mais de 2.000 pessoas, né? Quer dizer, esse não, o vídeo passado foi assistido mais ali de 2.000 vezes. Tomara que tenha ajudado outra pessoa. Não que a pessoa venha a aplicar exatamente e perfeitamente a estratégia, mas com certeza alguma ideia aí ele deu, né? Então fica aí, né? Esse problema. Daí a um ano, talvez, eu venha então trazer mais dados sobre essa questão. Talvez seja só também uma falsa polêmica, né? Talvez seja uma variância normal. Talvez aí pro próximo ano as coisas se invertam, né? E a Série B nos gols tomados dê mais lucro e dê menos lucro nos gols feitos. O fato é que o que eu posso observar que mostra que, que eu consigo entender como um fator complicador desse do padrão do gol feito na La Liga é que a La Liga teve uma média de gols muito, muito fora do padrão. Não, peraí, não é média de gols. A média da La Liga de over 0,5 FT, ela foi acima do padrão. É isso. A La Liga tem uma média, né, de 10% dos jogos 0-0. Então, se você pegar ali foi em algum site aí de estatísticas e for olhando os dados passados, temporadas passadas da La Liga, você vai ver que vai batendo sempre essa média de 10% de gols de jogos sem gol, né? Jogos que terminam 0-0. E o que acontece? Essa maior dificuldade, né, o fato da liga ser mais under, favorece, eu acho que muito a saída do gol no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo. Eu acho que isso favorece muito, porque é quando todo mundo já está cansado, né, defensor cansado de correr atrás e de marcar e tal, e bola rodando ali na entrada da área o tempo inteiro e correndo atrás de contra-ataque e tal. É quando aparece esse cansaço, geralmente, que o gol acaba saindo ali num defeito, numa falha de alguém, né?
e talvez o caminho para perceber por que isso mudou esteja por aí, né? O fato da La Liga o fato da La Liga ter tido uma média de over 0,5 FT bem grande. Então, os gols que geralmente eu pegava no final do HT, eles saíam muito mais frequentemente, eu acho, por volta dos 10 minutos, né? Entre os 10 e 25 minutos do HT. A La Liga teve muitos gols HT, né, nessa faixa essa temporada. Eu achei, né? Eu que já fiz outras temporadas. Então é isso, né? Não é nenhuma conclusão, né? É apenas uma espécie de atualização aí para quem viu esse vídeo do passado, para quem gostou da estratégia, quem aplica, sei lá, né? Fica aí uma atualização. Talvez eu atualize ela novamente no futuro, né? Quem sabe. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.